Olá! Quando a gente pensa na Itália, logo vem à mente uma cultura, uma língua com raízes de milhares de anos, certo? Pois é, mas a história de como o italiano se tornou a língua da Itália é muito mais recente e, olha, surpreendente do que se imagina. Vamos juntos mergulhar nessa história e descobrir como uma nação foi unificada muito antes da sua própria língua. Para começar, vou deixar uma pergunta que é o centro de tudo isso. Em 1861, sabe, o ano em que a Itália virou o país que conhecemos, que fatia da população realmente usava o que a gente hoje chama de italiano no dia a dia? Pensa aí, num número. A resposta é apenas 2,5%. É isso mesmo que você ouviu. No momento da sua criação, a esmagadora maioria da população italiana não falava italiano. Esse número é chocante, né? E ele nos leva direto para uma questão fundamental. Como é que se constrói uma nação unida quando as pessoas mal conseguem se entender? Pois é, esse foi o primeiro e talvez o maior desafio da Itália unificada. Naquela época, a grande maioria dos habitantes da península falava suas próprias línguas locais. Eles não se viam como falantes de dialetos do italiano, mas sim como falantes de napolitano, siciliano, vêneto e por aí vai. Eram línguas diferentes. E isso nos leva a um ponto que é crucial para a gente entender essa história. A Itália era, e de certa forma ainda é, um verdadeiro mosaico de línguas distintas. Agora aqui tem uma coisa muito interessante. A gente precisa desconstruir a palavra dialecto. No contexto da Itália, não estamos falando de um simples sotaque, sabe? Estamos falando de línguas completas, línguas românicas que evoluíram direto do latim, cada uma seguindo seu próprio caminho. E essa comparação aqui deixa tudo bem claro. Pensar que o siciliano é um dialeto do italiano é mais ou menos como dizer que o espanhol é um dialeto do português, percebe? Ambos vieram do latim, claro, mas eles seguiram caminhos completamente diferentes e se tornaram línguas distintas. Essa era a realidade da Itália. Então, o ponto crucial é este. A barreira de comunicação era real. Alguém do Piemonte, lá no norte, e alguém da Calábria, bem no sul, simplesmente não conseguiam conversar. Era preciso escolher uma língua para unir o país. Mas qual delas? Bom, a solução veio de uma das cidades mais poderosas e culturalmente ricas da península, Florença. A língua falada por lá acabaria se tornando a base do italiano moderno que a gente conhece hoje. Mas olha, esse processo não aconteceu da noite para o dia, não. Começou séculos antes, mas foi a obra de Dante Alighieri, a famosa Divina Comédia, que realmente colocou o dialeto florentino num outro patamar. O poema dele foi lido por toda a elite letrada da península e virou uma espécie de padrão ouro literário. Então não foi um acidente. O florentino tinha 3 grandes vantagens. Primeiro, o prestígio da obra de Dante. Depois, o poder e a influência cultural de Florença, que era um centro importantíssimo. E por último, sua posição ali no mapa, que funcionava como uma espécie de ponte linguística entre as línguas do norte e as do sul. Era, sem dúvida, a escolha mais lógica. Só que escolher uma língua oficial no papel é uma coisa. Fazer com que milhões de pessoas aprendam e usem essa língua no dia a dia é um desafio completamente diferente. A verdadeira revolução, a que de fato unificou o país pelo idioma, só aconteceria bem mais tarde, já no século XX. Olhem só para este gráfico. O salto é impressionante. Por quase um século depois da unificação, o progresso foi bem lento. Em 1950, menos de 20% da população usava o italiano. Mas depois, tudo mudou. Hoje, a situação é outra, com quase metade da população usando exclusivamente o italiano em casa. E os grandes catalisadores dessa mudança foram a escola obrigatória para todo mundo e, principalmente, a televisão. A TV levou um modelo único de italiano padronizado para dentro de todas as casas de norte a sul do país. Ela conseguiu fazer o que séculos de política não tinham conseguido. E a situação hoje em dia é fascinante. Esse gráfico mostra que as línguas regionais não morreram de jeito nenhum. Na verdade, metade da população é bilíngue, alternando entre o italiano padrão e a língua local. Apenas uma pequena minoria ainda fala só a língua da sua região. E essa língua, que foi da elite para toda uma nação, não parou nas fronteiras da Itália. Agora, para a gente fechar, vamos ver como ela se tornou uma potência cultural no mundo todo. O italiano hoje tem um poder cultural imenso. É a língua oficial da música clássica, da arte, da moda, da gastronomia. Não é por acaso que é uma das línguas mais procuradas por estudantes no mundo inteiro.
Oficialmente, o italiano é falado em 4 países e tem cerca de 85 milhões de falantes no mundo, incluindo as grandes comunidades de descendentes como as que a gente tem aqui no Brasil. E essa história tem um capítulo que é especialmente nosso. Milhões de italianos vieram para o Brasil, trazendo não o italiano padrão, mas as suas línguas regionais, como o vêneto. No sul do país, em comunidades mais isoladas, essa língua sobreviveu, se misturou com o português e virou algo novo, o italiano, que hoje é falado por milhares de brasileiros e reconhecido como parte do nosso patrimônio linguístico. E assim a gente termina com uma reflexão. A história do italiano mostra que a ideia de uma língua nativa, única e imutável para um país, muitas vezes é uma construção, uma escolha política, cultural. Isso faz a gente pensar sobre essa relação tão complexa entre língua, identidade e nação. Uma história fascinante, sem dúvida nenhuma.